Olá, aquanautas! Dando sequência aos nossos ensaios sobre equipamentos de mergulho, hoje a gente vai continuar falando da sequência correta de aquisição de todos os apetrechos, todos os acessórios, tudo que você precisa para ser um excelente mergulhador. A gente vai falar sobre sistemas de flutuabilidade, ok? Então, revisando o que a gente fez no início, a gente começou falando de máscara, depois de nadadeiras, falamos do snorkel, quando se utiliza ele para snorkeling e para mergulho livre. Depois falamos sobre conforto térmico e as melhores opções em roupas de neoprene. Aí na sequência os computadores de mergulho, fechando o que é essencial, o que é básico. Depois, antes de entrarmos em coletes e reguladores, a gente mostrou para vocês porque, se vocês investiram até ali e ainda são mergulhadores básicos, open water, scuba diver, a importância de passar a fazer um curso avançado. E no avançado agregamos os equipamentos dos mergulhos que são ditos avançados, mergulhos de drift, mergulhos profundos, mergulhos noturnos, visibilidade mais restrita. Então falamos das lanternas, falamos do decomarker e da spool e da bússola, claro, muito bem. Agora que você já é um mergulhador avançado, que você já é um mergulhador que já foi pego pela atividade, já tem esse amor, já conta para os seus amigos que o que você faz para relaxar é mergulhar, está na hora da gente evoluir para alguns equipamentos fundamentais e bem importantes, que são os sistemas de flutuabilidade e o regulador. O nosso vídeo de hoje ele vai falar especificamente dos sistemas de flutuabilidade, tudo bem? Então vamos lá. Muito bem, o termo sistema de flutuabilidade ele vem para corrigir algo que no Brasil não estava tão correto. Quando o colete equilibrador foi inventado, ele foi dado o nome, e esse é o nome dado em inglês lá fora, de BCD, que seria Buoyancy Compensator Device, ou seja, um sistema de compensação de flutuação ou de flutuabilidade, mas que aqui se passou a chamar de colete equilibrador por conta do modelo clássico, desenhado exatamente desta mesma forma. Esse é um equipamento novo, relativamente atual, um Aqualung modelo Wave, um modelo utilizado em várias operações de mergulho do mundo todo. Aqui a gente utiliza para o nosso aluno básico, eu já vou explicar porquê, mas como ele tem uma forma de colete, se chamou de colete equilibrador, e muitas vezes a gente chama ele também de jacket vest, colete tipo jacket ou colete tipo jacket vest, já que ele veste muito parecida com uma jaqueta também, ok? Esse é um equipamento que eu gosto de chamar de equipamento clássico. Ele é um equipamento que foi inventado no século passado, ele é do início da década de 80, alguns modelos iniciais finalzinho da década de 70, mas que chegaram predominantemente no Brasil no final dos anos 80, início dos anos 90, e as escolas passaram a utilizar o colete tipo jacket vest. Então ele é um colete que tem aí 40 anos de idade, o conceito dele, e ele evoluiu pouquíssimo de lá para cá, ok? Nós temos, além do equipamento antigo, um equipamento com 40 anos, que eu chamo de clássico, a gente tem um equipamento que é bem mais moderno, eu gosto de chamar de equipamento moderno, de flutuabilidade, sistema de flutuabilidade, que tem uma composição um pouco diferente do que o colete tipo jacket vest clássico, ok? Muito bem. Esse equipamento ele traz mais recursos para o mergulhador, ele dá mais qualidade ao mergulho que o cara quer fazer, mas esse é um equipamento importante. Aqui na escola a gente ensina com esse equipamento a partir do básico e troca esse equipamento a partir do curso avançado para esse sistema mais moderno. Por que a gente faz isso? Por que a gente já não ensina direto com o que é moderno, por exemplo? Muito bem, o objetivo principal de nós utilizarmos isso é que nós acreditamos que o mergulhador, de fato, não deve ser comprando todo o equipamento dele assim que ele termina o curso básico. É muito fácil de ir para a internet, é muito fácil ele fazer uma viagem para o exterior e, sem uma orientação dos instrutores da casa, ele comprar algo que depois, se ele quiser evoluir, ele vai ter que trocar algumas peças do equipamento, porque ele vai entender que ele comprou equipamentos errados, ok? E este é o equipamento mais barato, mais robusto, mais simples. Ele seria um Fusca do mergulho, quase que inquebrável, apesar de eu ver, claro, desgaste natural por muito uso, mas ele é um equipamento que, pelo preço, é o equipamento que está na maioria das operadoras do mundo. Então, a gente acha que não é responsável da nossa parte, eu já saí ensinando com equipamento moderno,
e o cara termina o curso dele no final de semana, em alguns dias recebe a credencial internacional de mergulhador dele e ele viaja para algum ponto de mergulho do Brasil ou fora do Brasil e na maioria absoluta das vezes, apesar de pouquíssimos já ter isso aqui para alocar, a maioria das vezes ele vai alocar um equipamento desse e que é usado, além de tudo, com um cinto de lastro na cintura. E se ele não aprender a usar isso, ele vai chegar lá e ele vai se perder, talvez não, mas ele vai ter dificuldades de se adaptar de algo moderno para algo clássico e mais antigo como esse equipamento. Então, por essa responsabilidade para os nossos mergulhadores, e até para ensinar os dois métodos, a gente começa ensinando com o colete clássico e depois evolui para esse outro. O colete é muito simples, não é função desses vídeos, desses ensaios, vocês sabem a gente detalhar nisso, mas ele é um colete que tem fitas para ser reguladas nos ombros dos mergulhadores, normalmente uma fita abdominal mais larga, que é a que deve fechar bem o mergulhador, e uma outra clipagem que não deve ser apertada, fechada totalmente, porque esse é um equipamento que tem inflagem lateral, e se você apertar essa fita demais, quando você inflar esse equipamento, você pode ser pressionado, seu abdômen vai ser pressionado, vai dificultar a respiração, inclusive, ok? E ele é um sistema simples que não tem nem muito onde pôr lastro, tem pouquíssimos recursos para pendurar os equipamentos avançados, lanterna, decomarker, spool. Normalmente você vai colocar ele em lugares que ele vai ficar meio pendurado, de um jeito meio estranho, ou você vai ter que esconder ele dentro de bolsos, o que também a gente não recomenda e não ensina por aqui. Quando muito, ele tem um bolsinho para trás, o Twin Wake Pocket, ou como esse que não tem, a gente acaba colocando alguns bolsos, para que no uso a gente possa dividir um pouco desse lastro na cintura, que não é uma coisa mais confortável do mundo, para participar dentro do colete, divide um pouco o esforço no uso e também já ajuda, claro, um pouco no conceito de trim do mergulhador, ok? Então ele é um equipamento que a gente chama de clássico, equipamento antigo lá do século passado. Lá pelo final do século passado, no final da década de 90, e especialmente já nos anos 2000, muitos operadores, muitas escolas e algumas agências passaram a treinar seus mergulhadores com equipamento como esse, como eu digo, um equipamento bem mais moderno. Ao contrário desse, que é uma peça única, esse equipamento é composto por 3 partes distintas. Ele tem um arreio, ele tem o prato, o plate, essa parte azul que vocês estão vendo, e a asa, onde vai ser feito a inflagem dorsal do ar que o mergulhador usa para se equilibrar, para a flutuabilidade positiva na superfície e para a flutuabilidade neutra no fundo. Estas tiras aqui e esse plate, eles fazem toda a diferença em relação ao modelo antigo. Porque enquanto este modelo eu tenho que tentar adaptar um número que é um pequeno ou extra pequeno, médio, grande ou extra grande, que claro que eu vou me adequar a um tamanho mais próximo possível e depois vou fazer a organização com as tiras para ajustar esse equipamento em mim. Esse equipamento a gente monta no nosso mergulhador absolutamente no tamanho que ele está naquele momento. Então estas fitas, elas vêm de trás do prato, passam pelos ombros, pela lateral do corpo, voltam para o prato e numa fita única, sem pontos de falha, sem pontos de desajuste, quer dizer, sem precisar desses quick releases, a gente vai ajustar tudo isso no corpo para deixar ele muito bem no seu tamanho. E ele tem uma fita chamada em inglês crotch strap, ou fita entre pernas, que vai sair da parte traseira do prato, passar pelo meio das minhas pernas e se juntar a esse conjunto que vem as fitas abdominais. Isso faz com que esse colete não só tenha total ajuste lateral, mas também ele tem um ajuste que é muito bom, que não fica, se o mergulhador vai ficar mais de ponta cabeça, um pouco mais levantado, o equipamento fica absolutamente bem agarrado no mergulhador. Isso dá uma estabilidade, isso dá uma palavra para isso, como no carro você tem um chassi do automóvel, você tem que fazer um alinhamento e um balanceamento, isso te dá um alinhamento e um balanceamento para o teu corpo absolutamente bom. Além disso, todo o ar ele vem nas costas do mergulhador de uma forma simples, na forma de zerinho, que faz com que a facilidade com que ele tenha para retirar um pouquinho de gás para ajuste de flutuabilidade, seja pela traqueia, seja pelo dump traseiro, absolutamente mais eficiente que o colete tipo Jack Vest. Além disso, esse equipamento, como a gente disse, ele exige um lastro na cintura. Este equipamento ele vai ter bolsos de lastro que podem estar distribuídos na sua frente e nas duas fitas traseiras. Então eu não tenho mais o incômodo do lastro
na cintura, o que torna esse equipamento bem mais confortável. Além disso, este aqui é um de fibra de carbono, é um modelo de viagem para ser extremamente leve para se transportar, mas tem mergulhadores que optam, ao invés de usar fibra de carbono ou até um plate de alumínio, usam um plate de aço inox como este aqui, e que com um adaptador para cilindro simples também, que sanduícha o plate com a asa e prende ele no cilindro, ele vai acabar tendo aí 3,5 kg, 4 kg de lastro já muito bem distribuído nas suas costas, o que vai fazer, sem sombra de dúvida, que este mergulhador, no conceito de trim, de posição do mergulhador, não que ele seja o responsável por isso está muito no treino e como o mergulhador age no mergulho, mas ele facilita pra caramba a história do trim. Além disto, quando eu uso este tipo de colete equilibrador e no futuro eu quero evoluir para o mergulho de naufrágio, eu quero ir para o mergulho técnico, seja descompressivo, seja de caverna, esta é a configuração que a gente já usa de prato e de harness para o mergulho técnico. Então o que o cara vai fazer? Ele vai simplesmente retirar uma asa menor, que é como esta aqui que está aqui, que é uma asa de 30 libras no caso, e ele vai passar a utilizar uma asa maior, mas que a parte da frente vai ser exatamente esse prato, esse harness, que ele já utiliza nos seus mergulhos, e a adaptação, essa transferência do mergulho recreativo para o mergulho técnico, mas o conceito que nós ensinamos aqui sobre ser um bom mergulhador, as técnicas de respiração, o controle de flutuabilidade, a importância do trim, as técnicas de deslocamento, essa adaptação, ela vai ser absolutamente simples. Eu diria que não precisa nenhuma adaptação, vai ser uma continuação do treinamento dele, mas agora configurando com equipamentos mais redundantes, com mais peças para os desafios que o mergulho técnico exige, ok? Então, realmente, é por isso que a gente ensina no básico aquela responsabilidade, porque é isso que o mergulhador, enquanto não tiver seu equipamento próprio, ele vai encontrar em outros operadores distribuídos no Brasil e fora do Brasil, ok? Que tem que se utilizar obrigatoriamente um cinto de lastro, no modelo clássico, mas a gente ensina isso já no curso básico, e a partir do mergulho avançado, a gente passa a utilizar um equipamento bem mais moderno como esse, ok? Muito bem, mas algumas pessoas poderiam dizer, Reinaldo, eu não gostaria de investir neste tipo de equipamento, eu me dou bem com as tiras, ou eu não tenho pretensão alguma no futuro de ser mergulhador técnico. Aquele mergulhador que a gente brinca, bobão, né? Porque até eu adoro isso. O mergulho dos 30, que você vai a 30 de profundidade, no máximo, por 30 minutos, com 30 graus de temperatura e 30 metros de visibilidade. O mergulhinho de Caribe, o mergulhinho de Noronha, aquele mergulhinho simples, eu não quero evoluir para outros. Existe algo entre essas duas coisas? Sim, existe. Então o mercado fez com que esse equipamento evoluísse ao passar do tempo, utilizando alguns conceitos que esse equipamento trouxe para o mercado do mergulho. Então, por exemplo, esse é um Jacket Vest, um colete que tem mais a ver na sua estrutura com o clássico do que com o moderno, mas que tem as suas modernidades. E duas coisas principais fizeram aqui para este mergulho agradar essas pessoas que querem ficar no intermediário. Primeiro, ele é um colete que tem os recursos de tiras, também de clipagens, de ajustes, como o colete tradicional, mas ele tem uma coisa bem importante que é o ar está nas costas. Então ele é um colete tipo asa ou back mounted, montado atrás do mergulhador. Ok? Ele também tem um zerinho aqui, é muito fácil desinflar esse colete, seja pela traqueia, seja pelo dump traseiro, e ele ajuda também essa distribuição de ar melhor do que o colete tradicional para manter aquela história do trim, para manter a flutuabilidade que a gente quer, a distância do fundo. A segunda coisa importante é que ele foi desenvolvido também com cintos, desculpem, com bolsos para o lastro. Então, como esse equipamento, eu não preciso usar lastro na cintura. Eu vou colocar o lastro na lateral do mergulhador. Alguns dos modelos têm também os bolsos internos, que são Trim Weight Pocket, ou seja, o bolso para colocar o peso para ajudar no trim. Ok? E não existe aquela história do cinto de lastro que, conforme a profundidade, quanto maior ela for, espessura do neoprene, diminuição da minha circunferência abdominal, vai fazer com que esse lastro se movimente, ele vai estar sempre na mesma posição e eu posso tirá-lo da forma correta. Ele não tem uma apenas tira aqui, porque eu já não tenho mais aquela preocupação, eu posso apertar bem esse clipe e a tira abdominal, não tenho aquela preocupação de que o lastro ou de que o colete vai inflar para dentro, porque toda a inflagem é dorsal bem mais moderna, bem mais eficiente, se tornando um equipamento
bem legal e uma opção também super leve para aquelas pessoas que querem evoluir do jack tradicional, do modelo clássico, mas não pretendem chegar no modelo mais moderno e mais técnico como que eu tenho aqui à minha esquerda. Ok? Muito bem. História que eu queria conversar com vocês sobre coletes equilibradores, as diferenças entre eles, por que começamos com o modelo tradicional, por que evoluímos com um modelo bem mais moderno, beleza? E claro, a gente vai continuar falando em outros assuntos futuros sobre como agregar coisas aqui. Então o próximo vídeo vai ser sobre reguladores, por que a gente utiliza os reguladores também com uma configuração de mangueira clássicas para os modelos clássicos, por que utilizamos a configuração das mangueiras de uma forma moderna para os equipamentos mais modernos. Nós vamos montar um equipamento técnico num vídeo futuro que vai agregar as duas coisas, o colete e o regulador, para o mergulho técnico. Os reguladores, vocês vão entender também algumas diferenças substanciais de serem utilizadas. A gente não falou nada sobre o colete de side mounted, da técnica onde eu monto o cilindro ou cilindros na minha lateral. É uma técnica de mergulho dentro do mergulho recreacional, para quem já é mergulhador avançado e quer evoluir em um tipo de configuração. Nós vamos contar para que ele serve, por que ele serve, e vamos mostrar também o que é um bom colete de side mounted, o que é um bom sistema de flutuabilidade de side mounted. Então esperem que a gente vai fazer umas coisas bem legais, ok? Enquanto isso, eu quero que vocês curtam, que vocês divulguem se vocês gostaram desse vídeo, que vocês, se não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam aqui embaixo no canto esquerdo, vai ter um botãozinho vermelho de se inscrever, beleza? Sugiram coisas, a gente já tem várias coisas anotadas aí, várias sugestões de vocês anotadas para falar de técnica, para falar de mergulho livre, para falar de mergulho técnico, para falar de algumas coisas bem importantes para qualquer mergulhador recreativo também. Foram sempre sugestões que vocês colocaram, ok? Obrigado mais uma vez por nos assistir, por aprender com a gente, por dar a possibilidade de a gente ensinar para vocês. Mergulhe sempre de forma segura e até o próximo vídeo.